Estamos de volta. Nossa convidada mais que especial é a Estela, terapeuta ocupacional, a qual atende em clínica e também é uma profissional do CAPS aqui de Pato Branco. Conversamos no bloco anterior sobre essa terapia de modo geral e agora nós vamos falar sobre ela um pouquinho, sobre a terapia ocupacional na infância. Então, Estela, agora mais especificamente vamos puxar assim para as crianças. Tá. Me conta assim as principais patologias que você atende no mundo infantil. Eu atendo atraso no desenvolvimento, eu atendo paralisia cerebral, síndrome de Down, autistas, né? Hoje em dia tem bastante autista, então a gente está se especializando, né, para poder... A gente não sabe se aumentou mais os diagnósticos ou se estão sendo mais diagnosticados, mas enfim, que está aparecendo muitos casos. Bastante, então... E essas crianças estão procurando, e as mães também estão procurando um estímulo mais rapidamente, eu imagino. Sim. Porque está tendo mais informação. O próprio programa Despertar, ele veio aqui para isso. Para você que está em casa, para você escutar alguma coisa e pensar, opa, isso aqui é interessante, eu posso ajudar alguém, eu posso estar sabendo, eu tô vendo alguma diferença em casa, no meu filho, o que está acontecendo. E me conta outra coisa, a terapia, assim, precisa uma avaliação inicial, como que começa esse contato? Às vezes, o paciente chega para mim encaminhado porque tem um atraso de fala e foi direto para fono. Aí a criança chega, o pai fala assim, olha, a fono achou melhor vir para terapia ocupacional, né? Porque como nós usamos o brincar, né, mais lúdico. Isso. Aí a fono fala, olha, tem um atraso ali da fala. Então, o terapeuta ocupacional não trabalha a linguagem, ele trabalha a comunicação. Né? A gente trabalha comunicação alternativa. Qual que é a diferença, Estela, para o pessoal de casa entender? Linguagem e comunicação. A linguagem é o falar propriamente dito. Isso, e a comunicação é se comunicar. Apontar, levar o pai né, o responsável para pegar o que ele quer. Até o próprio choro comunicativo. Isso, comunica, até o choro comunica isso. Então, o terapeuta ocupacional trabalha com a comunicação dessa criança. Ela não sabe falar, mas a gente vai ver como na expressão, porque eu percebo o meu filho, Leonardo, que é inclusive paciente da Estela, que às vezes ele chega muito feliz na terapia, a gente percebe que ele gosta, ele tá feliz, ele tá animado. Então, é uma forma de comunicação dele. Porque ele não fala, obviamente, né? Ele não fala. Essa é a forma que ele demonstrou de estar feliz em estar ali. E as crianças vão buscando artifícios. De se comunicar. De se comunicar. E outra coisa que importante para os pais de casa. As mães, elas têm muitas dúvidas. Às vezes tem até aquele insegurança. Meu Deus, será que meu filho precisa, não precisa? Na dúvida, não é melhor procurar um profissional? Com certeza. Tem as fases do desenvolvimento, né? Eu acho isso bem importante. Então, e uma coisa importante... Os marcos que estão ali dando um norte, vamos dizer assim, alguns é um pouquinho atrás, e o contato visual, mais. E o contato visual, né? A criança, ela tem que ter um contato visual com você. Você chama o teu filho, né? Leonardo, ele sabe que é ele, então ele vai te responder te olhando, sorrindo, fazendo alguma coisa. Tem que ter esse contato visual. Então, se uma criança não tem contato visual, a gente tem que se preocupar. Eu digo assim, contato visual, imitação e comando. Pegue, busque. Então, tem as idades certas para a criança estar respondendo isso para a gente, né? Eu tenho um filho que vai fazer 3 anos. Então, hoje em dia... Pedro. O Pedro. Hoje em dia, faz 18 anos que eu sou terapeuta ocupacional. E eu vivo o desenvolvimento, né? Hoje em dia, ali com ele. Então, eu sei o que uma criança, até os 3 anos... tem que estar fazendo. Exatamente. Tem que estar falando muito, tem que estar formando frase, tem que estar brincando funcionalmente. 15 minutos de um brincar, sentado ali no chão, tem que ser prazeroso a partir do momento que a criança escolhe aquele brinquedo. Então, assim, na verdade, eu vivi isso muitos anos como terapeuta e hoje eu vivo como mãe. Então, eu sei que os marcos do desenvolvimento são muito importantes para te nortear.
né? Então, os pais que percebem, e às vezes ficam naquela insegurança, naquele medo, e bem no fim estão perdendo uma idade de ouro. De levar a criança para a reabilitação o quanto antes. Com certeza, até porque nessa primeira infância, as vias conectivas cerebrais, elas estão prontas, elas estão recebendo todas as informações a todo momento. Então, assim, é importantíssimo que essa criança receba estímulo, experimente estímulos diferentes, porque assim, mas eu brinco com meu filho, perfeito, a gente fala para os pais, nossa, com certeza, você tem que brincar mesmo, claro, né? É primordial para uma relação. Sentar, mas como você brinca, como essa criança está brincando, como essa criança te responde. Quando você pede, Leonardo, pegue o copo, ele está pegando o copo, né? Pedro, faça isso. Ele está te respondendo naquele momento como ele tem que responder. Então, contato visual, imitação e comando. São importantíssimos para a primeira infância. Você que está em casa, cuide desses fatores. Temos aqui a terapeuta ocupacional dando essa dica preciosa para você. Cuide essas 3 coisas. Se o seu filho não está respondendo conforme, está na hora de você, de repente, olhar um pouquinho para o lado, de repente tem uma certa segurança, procure um neuropediatra, faz uma avaliação, procure uma terapeuta ocupacional, ela também vai te dar uma avaliação, te dar um norte, vai dizer, não, realmente precisamos partir para um neuro. E a criança com deficiência é uma equipe multidisciplinar. É uma equipe. Não é, Estela? Que vai estar caminhando junto com a família. Isso é importantíssimo, né? Não adianta ter só fisioterapia, ou só terapeuta ocupacional, ou só a fono, ou só o pediatra ou o neuropediatra. A criança, né? A criança ou o adulto que tenha uma patologia ou uma deficiência física, né? Ou mental, ou que não tenha, só tenha o atraso mesmo, ele precisa. Se tem atraso na fala, tem que estar com um fono, um terapeuta ocupacional para ver se o brincar é adequado, como essa criança planeja as habilidades, enfim, né? E, Estela, assim como nos adultos existe um objetivo a ser cumprido, você traça, vamos dizer, uma estratégia para aquela... Porque eu imagino assim, que mesmo dentro da síndrome de Down, um exemplo, as crianças têm características diferentes. Dentro da paralisia cerebral, um tem mais habilidade, o outro tem uma lesão maior, tem menos. Então, você planeja um objetivo para ela alcançar juntamente com a família? Com a família, isso mesmo. Então, assim, o paciente chega para mim, a gente faz uma anamnese, né, que é uma avaliação inicial. Uma conversa com os pais, vamos dizer, estamos falando do público infantil. Isso, vamos falar do público, né, infantil e depois a gente fala dos adultos. Então, o paciente chega, a gente conversa com os pais, né, com o responsável, a gente vê o que tem de atraso, o que o pai e a mãe percebe que não tem alguma coisinha ali que não, né? O terapeuta ocupacional vai fazer o quê? Ele vai planejar. Ele vai fazer um plano de tratamento para essa criança, com os objetivos que a gente vai atingir no primeiro momento. E aí, junto com a família, a gente vai falar assim, olha, então, primeira coisa que eu vou trabalhar com ele é o contato visual, né? Ele precisa me olhar, ele precisa me imitar, ele precisa se reconhecer, né, no esquema corporal, enfim, para ele poder receber um comando, para ele saber que é com ele que está, né? Nossa, que legal. Então, vejam, pessoal, é tudo um plano de tratamento e não adianta, vamos dizer assim, numa sessão. Não é que nem ir no médico uma vez a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano, para fazer aquela check-up da criança. É terapia. Qual que é a base, assim, uma, 2, 3 vezes por semana? Vamos dizer, não vamos dizer o ideal, mas vamos dizer o recomendado. 2 vezes por semana. Pelo menos, né? 2 vezes por semana, porque a criança vai ter aquele contato mais profissional. E, obviamente, a família dando suporte em casa. Em casa, isso. Eu digo assim, Paty, que a criança, ela precisa assimilar aquilo que ela recebeu de estímulo e acomodar no cérebro. Então, assim, para ela conseguir isso, ela precisa desses estímulos, pelo menos, né, 2 vezes por semana, porque são 40 minutos de terapia. Exatamente. Então, pessoal, nós estamos falando sobre o público infantil, teria muito assunto para a gente falar com a Estela ainda. E é tão importante essas informações para as famílias, quando procurar uma TO, quando que há necessidade desse estímulo. O nosso bate-papo está muito legal e já já nós voltamos. Fique com a gente.